Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para vocês um caso criminal. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Todas as terças e sextas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. Pessoal, só lembrando uma coisinha, a gente está quase chegando nos 5.000 inscritos. E lembra que eu falei que quando chegasse nos 5.000 inscritos eu ia fazer uma semana criminal? Então vamos pessoal, me ajuda, compartilhe os vídeos, envia para algum amigo que goste desse tipo de vídeo, pede para sua família se inscrever, porque rapidinho a gente alcança os 5.000 e vai ter mais uma semana criminal. Bom pessoal, agora sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. John Norman Holmes Thorne, conhecido como Norman entre seus amigos, nasceu no ano de 1900 e morava com seus pais nos arredores de Kensal Green, uma área ao noroeste de Londres, na Inglaterra. Em meados de 1920, quando ele tinha 20 anos de idade, Norman era professor da escola dominical de Kensal Green, quando conheceu Elsie Cameron. Elsie Emily Cameron nasceu em 22 de abril de 1898 e na época que conheceu Norman, ela tinha 22 anos de idade. Elsie era uma datilógrafa profissional e muito competente, apesar de ser uma pessoa muito simples e discreta. Elsie tinha muito medo de que se não encontrasse um homem logo, acabaria solteirona, ou como a gente chama hoje em dia, pra titia. Isso porque naquela época as pessoas costumavam casar bem cedo, e a grande maioria de suas amigas já estava casada e com filhos. Ela decidiu então que Norman era o suficiente para ela, e o casal começou a namorar. Os anos 20 na Inglaterra não estavam nada fáceis. Era muito difícil conseguir emprego, porque havia muita mão de obra disponível e pouquíssimas vagas de emprego. Elsie estava trabalhando há algum tempo no jornal local, no momento em que a má sorte atingiu seu namorado, quando Norman ficou desempregado, no verão de 1921. Ele entrou em desespero e, após várias recusas a ofertar sua mão de obra e seus conhecimentos, ele desistiu totalmente. Foi então que Norman decidiu abrir um negócio por conta própria. Ele conversou com seus familiares sobre suas intenções e foi prontamente incentivado por seu pai, que lhe deu 100 libras, e com esse dinheiro ele comprou um pequeno pedaço de terra em Calmgrove, uma cidade que fica a leste de Sussex. Sussex é um dos condados históricos da Inglaterra. Norman deu o nome de Wesley Poultry Farm ao seu mais novo empreendimento. Norman era muito esforçado e trabalhador. Ele construiu uma série de galpões e montou um lugar para criar galinhas. Tanto é que até hoje o caso de Norman é conhecido como Chicken Run Murder, nome em inglês que traduzido fica algo como o assassino no galinheiro. Bom, como eu estava dizendo há pouco, Norman era muito esforçado, tanto em relação ao novo empreendimento, quanto no relacionamento que mantinha. Ele voltava para Londres nos fins de semana para ver Elsie. Essa era uma viagem de mais ou menos 1h30 de trem. Trabalhar em seu galinheiro e viajar para Londres aos fins de semana se tornou bastante cansativo. Por isso, ele transformou um dos barracos que tinha em uma residência. Ele arrumou o espaço, deixou tudo bonitinho e se mudou. Agora era a vez de Elsie viajar para vê-lo. Ela então começou a pegar o trem para Sussex. Ela passava o dia com Norman e à noite ela se hospedava na casa de uma família local. Elsie e Norman ficaram noivos no Natal do ano de 1922. Dali a algumas semanas, Elsie perdeu seu emprego. Apesar de ter ficado bastante chateada, ela imediatamente correu atrás de novas oportunidades. Nos meses seguintes, ela teve uma série de empregos. Não se sabe o porquê, mas ela logo saía do emprego. Quando perguntada, ela dava ora um motivo, ora outro. O fato era que ela não parava em serviço nenhum. Um dos motivos pode ter sido as fortes dores que ela vinha sentindo nos nervos. Por volta de junho de 1923, infelizmente os negócios de Norman não andavam muito bem. Por causa disso, Norman não queria de maneira alguma marcar a data do casamento. E em 8 de junho de 1924, cerca de um ano depois que Norman foi a um baile local e conheceu uma moça chamada Elizabeth Ann Caldecott,
que trabalhava como costureira e era conhecida na comunidade como Bessie, ela era muito menos exigente e muito mais descomplicada. Ela era muito simples, prática, humilde e alegre. Os sentimentos dele começaram a mudar e Norman tinha a sensação de que estava gostando mais da companhia da divertida Bessie do que da chata Elsie. Em outubro daquele mesmo ano, Elsie viajou para a cidade de Colgrove e ficou por uma semana. Como de costume, ela se hospedou na casa dos vizinhos de Norman, do senhor e da senhora Cochran. Durante o dia, ela ficava na fazenda, e à noite ela ia dormir na casa dos anfitriões. Durante essa semana em que passou na região, Elsie não pôde deixar de notar a amizade de Norman e Bessie. Ela evitou qualquer tipo de conflito, e assim a semana ocorreu na mais aparente normalidade. Assim que voltou para sua casa em Londres, ela escreveu uma carta para Norman, informando de que estava grávida e que precisaria se casar imediatamente. Norman imediatamente respondeu e abriu seu coração, contando a ela sobre a incrível Bessie. Elsie postou uma carta no correio no dia seguinte, mas dessa vez as palavras tinham um tom estranhamente ameaçador. Ela dizia na carta que ele a engravidou e ela esperava que ele se casasse com ela antes do Natal daquele mesmo ano, inclusive. No dia 30 de novembro de 1924, um domingo, Elsie chegou de surpresa na fazenda por volta das 11 horas da manhã. Ela estava muito nervosa e agitada, e para acalmá-la, Norman a garantiu que eles se casariam. Mas para que isso ocorresse, ele deveria esperar até que ele acertasse as coisas com o seu pai. Elsie saiu um pouco antes das 8 horas daquele mesmo dia e voltou para Londres. O pai de Norman, então, visitou o filho na quarta-feira, dia 3 de dezembro, onde eles discutiram as dificuldades financeiras que a empresa vinha enfrentando. Essas mesmas dificuldades refletiam nas finanças pessoais de Norman. Como é de se esperar, o pai de Norman o aconselhou a esperar até quando tivesse absoluta certeza em relação à alegação de Elsie de estar grávida. Era bastante comum naquela época, em algumas situações, a mulher dizer que estava gestante para conseguir se casar. Para a sociedade daquele tempo, uma gestação fora do casamento era vergonhosa, tanto para a moça quanto para a família do pai da criança. Norman, portanto, escreveu uma carta para Elsie informando-a dos conselhos de seu pai. Ele afirmou ainda que o mais sensato seria esperar um tempo antes de marcar a data do casamento. Elsie pôde ver naquele momento os seus sonhos desaparecerem e decidiu que era hora de agir. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, ela partiu de Londres determinada a resolver essa situação de uma vez por todas e pegou o trem com destino à estação de Colgrove e caminhou sozinha até a fazenda de Norman. Misteriosamente, esta foi a última vez que ela foi vista com vida. 5 dias após a partida de Elsie, no dia 10 de dezembro, seu pai enviou um telegrama para Norman, pedindo notícias de sua amada filha. Norman respondeu prontamente que não tinha visto a jovem. No dia 11 de dezembro, um dia após a conversa com seu futuro genro, o pai de Elsie informou a polícia sobre o desaparecimento de sua filha. Uma investigação foi aberta e, após ouvir algumas testemunhas, a polícia apurou que Elsie foi vista por 2 jardineiros. No momento em que foi vista, ela carregava uma pasta de documentos enquanto caminhava em direção à fazenda de Norman, volta das 17 horas do dia 5 de dezembro. Quando os investigadores falaram com Norman, ele negou que estivesse na fazenda naquele dia e horário. Passou-se o mês de dezembro e entrou janeiro, e ainda não havia sinal do paradeiro da mulher desaparecida. A polícia esteve na residência de uma das vizinhas de Norman, a senhora Anne Price. Ela afirmou que tinha certeza de ter visto Elsie entrando na fazenda no dia que ela desapareceu. A polícia de Sussex solicitou o suporte da Scotland Yard e o inspetor-chefe Gillian foi designado para assumir e solucionar o caso. A Scotland Yard é a polícia metropolitana, ou como alguns costumam chamar, Polícia Judiciária de Londres. Depois de revisar as evidências que eles possuíam, ele repassou cada depoimento de testemunha e, após traçar o possível trajeto da vítima naquele dia, ele decidiu que havia o suficiente para prender Norman.
Gillian apresentou todo o material disponível ao magistrado e imediatamente foi protocolado um mandato de buscas na fazenda. Norman parecia receber bem as investigações da polícia. Quando chegaram em suas terras, o que a polícia ouviu dele foi um "quero ajudar no que eu puder". Ele mostrou ansiosamente sua granja e o barraco simples onde ele morava. Ele pediu a um fotógrafo da imprensa que o fotografasse alimentando as galinhas. Em um determinado momento, cada centímetro quadrado da pequena fazenda foi revistado e em uma lata de alumínio encontraram o relógio, a pulseira e alguns pertences de Elsie. Após terminarem as buscas pela fazenda, Gillian determinou que fossem cavados alguns buracos. A essa altura, ele já estava certo de que ela tivesse sido vítima de homicídio e seu corpo estaria escondido em alguma parte do terreno. As atividades foram suspensas devido às baixas temperaturas. Em janeiro é muito frio na Inglaterra. Na manhã seguinte, as atividades foram retomadas. Apesar do frio e da umidade e as coisas começarem a melhorar para a polícia, horas depois eles desenterraram o caso de Elsie. Às 8 horas naquela noite, Norman disse aos detetives que não havia tirado a vida de sua futura esposa, mas sabia onde ela estava enterrada. Norman prendeu a atenção dos investigadores e continuou com suas declarações. Ele admitiu que tinha visto a Elsie na fazenda naquele dia, o dia que ela desapareceu. De acordo com a sua declaração, ele estava tomando chá quando Elsie chegou inesperadamente. Ela parecia estar muito triste e chateada, e disse que iria ficar na fazenda até a data do casamento, mesmo sem saber se ainda haveria um casamento ou não. Ele contou aos investigadores que pacientemente explicou sobre seus sentimentos por Bessie e eles acabaram discutindo. A maior dificuldade, segundo Norman, foi explicar para Elsie que ele já havia combinado de se encontrar com Bessie e sua mãe na estação de trem. Mesmo sem o consentimento dela, ele saiu por volta das 9h30 para receber as duas na estação e deixou Elsie sozinha na fazenda. Norman prosseguiu com seu depoimento e disse que voltou para a fazenda por volta das 11h30 da noite, quando descobriu que Elsie havia usado seu varal e uma viga de madeira para tirar sua própria vida. Ele desceu o corpo da ex-noiva e deixou ali por alguns instantes. Ele se sentou e ficou pensando sobre o que ele iria fazer. Ele finalmente resolveu pegar sua serra, cortar em algumas partes e então enterrou embaixo do galinheiro. A perícia indicou o Dr. Bernard Spilsbury para avaliar a situação. Assim que realizou a autópsia, ele disse que não encontrou nenhum sinal de marcas de corda e Norman foi formalmente acusado de assassinato. A polícia também descobriu recortes de jornal na casa de Norman sobre um assassinato ocorrido em 15 de abril de 1924, em uma praia de Sussex, no qual o corpo também foi desmembrado e enterrado. Essa descoberta foi utilizada para indicar uma premeditação por parte dele. Afinal, pessoal, naquela época não tinha computador. Então, provavelmente, ao invés dele pesquisar no Google como esconder o corpo, ele ficou procurando jornais que ensinassem a fazer isso. Apesar dessa descoberta, a defesa teve informações importantes em relação ao estado mental de Elsie e tentou utilizar isso no tribunal. Nos primeiros 6 meses de 1924, ela passou seus dias constantemente sob supervisão médica, por conta de sua histeria e perda de energia. Teve uma vez, inclusive, que durante uma visita aos pais de Norman, ela ficou super irritada e violenta. Sua condição mental instável também se manifestou quando ela afirmou com convicção que estava grávida. É possível que Elsie tivesse tido sintomas de uma gravidez psicológica. Mais tarde, quando ocorreu o exame no cadáver, ficou provado que essa gravidez não era verdade. Se Norman tivesse tido bom senso de procurar ajuda médica imediatamente após a morte de Elsie, em vez de serrar seu corpo à luz de velas, com certeza sua defesa teria tido mais elementos para solicitar uma pena mais branda. Talvez ele tivesse sido apenas preso. Norman compareceu perante o Tribunal da Coroa em 4 de março de 1925. O primeiro dia foi reservado integralmente à defesa de Norman. O responsável por defender Norman foi James Castles. A defesa alegou que Elsie se enforcou e que Norman escondeu o corpo porque entrou em pânico.
no momento em que encontrou o corpo da jovem. Norman pensou em chamar a polícia, mas ele diria o que exatamente? Norman lembrou-se imediatamente das cartas que tinha enviado para a jovem e então percebeu sua posição. Ele seria o principal suspeito de qualquer maneira. Em um momento de pânico, ele desmembrou e escondeu o corpo. A defesa solicitou o depoimento do Dr. Robert Blount. A defesa disse que tinha provas de que a alegação da acusação de que não havia marcas de corda não era verdadeira. Dr. Robert depôs e afirmou que ele encontrou vincos no pescoço da vítima, que podem ter sido feitos por uma corda. Para completar suas falas, James ainda conduziu o júri a pensar na questão da saúde mental de Elsie. Ele disse que nunca houve dúvidas de que Elsie Cameron era neurótica. James rapidamente pintou um quadro de Elsie como alguém que costumava ficar deprimida, às vezes histérica e sempre sofrendo dos nervos. Elsie Cameron não era um caso improvável de suicídio, foi o que ele quis dizer. O segundo dia do julgamento foi deixado exclusivamente para a coroa tentar provar que houve o assassinato. A acusação foi liderada por Henry Curtis Bennett. Para iniciar a acusação, eles simularam cordas presas em vigas. Quando colocado peso, deixavam marcas características na madeira. Logo em seguida, mostraram os relatórios dos investigadores que atestavam que nenhuma marca havia sido encontrada nas vigas do barraco de Norman, onde supostamente Elsie teria tirado sua vida. A acusação prosseguiu e chamou o Dr. Bernard Spilsbury. A evidência do patologista do Ministério do Interior, Dr. Bernard Spilsbury, foi de que Elsie havia sido espancada até a morte. Ele examinou os restos mortais de Elsie Cameron e observou 8 hematomas na cabeça, rosto, braços e pernas. Todos eles foram infligidos pouco antes da morte e um na têmpora, causado por um golpe esmagador. Dr. Bernard também apontou a ausência de sinais de asfixia e cicatrizes ao redor do pescoço, que seriam esperadas no caso de um enforcamento. Essa alegação contrariava diretamente o testemunho do Dr. Robert da defesa. No dia 16 de março de 1925, após suas deliberações, o júri se apresentou e deu seu veredito de culpado. O caso recebeu muita cobertura da imprensa na época. Muitas pessoas, incluindo Arthur Conan Doyle, acusaram que o julgamento não havia provado que Norman havia matado ou pretendia matar Elsie. Arthur Conan levantou questões que agitaram os jornalistas na época. Dentre outros questionamentos, ele apontou para Elizabeth Ann Caldecott, a Bessie, que tinha roubado o coração de Norman. Ela sabia que ele estava noivo quando o conheceu. Inclusive, ela conheceu Elsie, mesmo que rapidamente, porque as autoridades não investigaram a Bessie. Aonde ela estivera na noite do crime? Norman foi buscá-la na estação, onde ela estava quando Norman encontrou o corpo de Elsie. Bom, apesar dos questionamentos de Arthur na época fazerem um pouco de sentido, ele foi totalmente ignorado pelos investigadores. Aqui vai uma curiosidade. Arthur Conan Doyle, o que questionou ferozmente o resultado do julgamento, é o criador do detetive fictício Sherlock Holmes. Quando o caso foi levado ao Tribunal de Apelação Criminal, foi feito um pedido para que as provas médicas fossem analisadas por um comissário nomeado pelo tribunal. O pedido foi rejeitado, assim como o recurso. Norman Thorne foi condenado à pena capital. Ele foi executado no dia 22 de abril de 1925. Por mais estranho que possa parecer, essa data é a data do nascimento de Elsie, onde ela completaria 27 anos de idade se estivesse viva. E aqui ficam os nossos questionamentos. Deixe nos comentários o que vocês acham. Norman realmente espancou a jovem? Ou ela retirou sua vida? E a Bessie? O que a Bessie tem a ver com isso? Deixa nos comentários a opinião de vocês pra gente conversar por lá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.